Bom dia, paz do Senhor Jesus, quarta-feira, fria, porém ensolarada aqui no estado de São Paulo, e nós estamos aqui hoje para gravar o Salmo 78, porque a Bíblia diz, foi um salmo por autoria de Asaf. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos revela nessa manhã? Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem, e a contasse a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam do dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, como no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem e de noite como um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos, fez sair fontes da rocha, fez correr águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram de lá, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e se acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivessem aberto as portas do céu e fizessem chover sobre eles o maná e comeram e lhe tivesse dado trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhe mandou comida em abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força e choveu sobre eles carne como pó e as aves de asa como areia do mar, e a fez cair no meio do seu arraial, ao redor com as suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo, não refrearam o seu apetite, ainda que lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e os matou, e mais fortes deles, e os feriu os escolhidos de Israel. Contudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então procuravam e voltavam de madrugada e buscavam a Deus. E lembraram-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis no seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou as suas iniquidades e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne,
um vento que passa e não volta. Quantas vezes provocaram no deserto e ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do seu santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem de dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou um enxame de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas como saraiva e os seus incômodos como pedriscos. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males ao redor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pestilência, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias das suas forças nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelha, os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram a Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais e viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festas nupciais. Os seus sacerdotes caíram a espadas, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e tirou todos os apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas a trouxe, para apacentar a Jacó o seu povo e a Israel a sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com perícia de suas mãos. Esse é um salmo longo, olha, gravamos quase em 8 minutos e 40, que é o salmo que Asaf declara as grandezas do Senhor. Isso aqui é uma lição da história de Deus, é um resumo de tudo que o Senhor fez o povo de Israel, a nação judaica, passar ali no Antigo Testamento. Asaf, qual que é o propósito dele? É relembrar a trajetória que a nação judaica passou desde a escravidão no Egito até o reinado de Davi. E essa história foi contada por repetidas vezes, de geração em geração. Qual era o propósito de repetir a palavra do Senhor? Era para que os remanescentes não se esquecessem de Deus e não viessem cometer os mesmos erros dos teus antepassados. Então, na realidade, esse salmo eu poderia intitular ele como Os Conselhos de Asaf.
E muitas vezes, quando nós damos um conselho para alguém, e quando nós damos esse conselho com propriedade de causa, é com uma única finalidade, para que aquela pessoa ela venha a ser poupada de passar aquilo que nós passamos. E uma vez eu ouvi de um certo pastor falando assim, que o sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Porque ele vê o outro passando, ele vê o outro errando e ali ele se atenta, ele vigia para que ele não venha passar por aquela situação e ali ele vai adquirindo sabedoria. Mas muitas vezes aqui a palavra ela era declarada, ela era falada e o povo mesmo assim, eles continuavam no mesmo erro. O verso 4 diz que aquela geração fala, não encobriremos dos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Quais eram os louvores? Eram as vitórias, a abertura do mar vermelho para o povo passar em terra seca, a provisão que caía dos altos céus, o maná, né? As cordovizes, as águas que vinham nas penhas, que o Senhor sempre provia para o povo, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, aleluia, para proteger o povo. Então aqui o escritor está falando que ele iria fazer a parte dele, ele não iria esconder das gerações futuras os feitos do Senhor. E muitas vezes nós vemos os feitos que aconteceu com o povo de Israel e isso anima a nossa fé, nos fortalece. Mas os nossos feitos que o Senhor fez em nossa vida têm o poder de fortalecer e animar alguém na fé? Os seus testemunhos diários de vida, você pode contar eles com uma esperança de que alguém venha se levantar e venha confiar no Senhor através da tua vida? Irmãos, eu costumo dizer que aquilo que é visível é muito superficial. Muitas vezes a gente vê uma situação, muitas vezes a gente vê uma cena, até mesmo na televisão, num filme, até mesmo muitas vezes uma foto nas redes sociais e a gente acha aquilo ali, né? A foto já diz o que está acontecendo e nem sempre é assim. A melhor coisa é quando você testemunha daquilo que você viveu, mesmo na raça, sabe? Aquilo que você viveu com o Senhor. E nessa manhã o Senhor está nos chamando a uma razão, a uma responsabilidade, que aquilo que você viveu não é para você. Aquilo que você viveu é para o outro. Aquilo que você viveu é para você declarar a grandeza do Senhor, é contar os feitos do Senhor. Esses dias eu estava participando de uma viagem e eu coloquei algumas fotos e a minha enteada Caroline, ela fez um texto lá escrevendo que ela louvava a Deus, agradecia a Deus, porque ela estava vendo hoje cumprir na minha vida promessas que o Senhor fez lá atrás, depois de 27 anos de espera. Então olha só, passaram-se 27 anos, ela viu a azeitona ser espremida na prensa, mas ela sentiu o cheiro da oliva subindo, do azeite subindo. Qual que é o azeite que subiu? A vitória, a bênção, a conclusão das promessas. Então nessa manhã, aprende com esses 72 versos, se livre de murmurar das coisas. Aqui o povo, ele entristeceu o Senhor, sabe por quê? Verso 18, e tentaram a Deus no seu coração pedindo carne para satisfazer o seu apetite. O povo só pensava em comida, o povo só pensava em coisa terrena. Sabe, aquele que pensa só nas coisas terrenas, só nas provisões terrenas, é o pior miserável, diz a palavra do Senhor. Nós temos que pensar nas coisas do céu. Irmãos, eu já passei tempo de escassez, eu já passei tempo de luta, de adversidade. Eu sei o que é não ter na panela para fazer, para cozinhar. Eu sei, eu já passei. Mas eu volto a dizer, eu passei. Tudo é fase na nossa vida. E o Senhor ia lá e abria o céu, mandava as cordonizes e fazia a água, sair da penha a água para o povo. E o povo ainda falava assim, será que o Senhor vai ter o poder? Poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Gente, isso é uma afronta para com Deus. E muitas vezes a nossa murmuração é como afronta para o Senhor. Mas nessa manhã vamos atentar aos nossos lábios, vigiar o que nós falamos. Agradeça a Deus por tudo que você tem vivido. Eu agradeço a Deus, irmãos. Tem coisas que eu vivi que o Senhor me deu por mérito das minhas mãos. Mas tem coisas que eu vivi que o Senhor deu mérito nas mãos dos outros. E eu não ligo, irmão. Eu não ligo de ser abençoada por ninguém.
Eu faço menção, eu falo mesmo. Apesar que a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E outra coisa que a Bíblia diz, que quem recebe galardão aqui na terra não vai receber no céu. Mas assim, eu sou assim, se alguém me abençoa, eu falo, eu não tenho vergonha de falar. Falo da onde que veio a providência, mas eu nunca desacredito de que Deus não vai fazer. Deus usa quem Ele quer para te abençoar. Deus usa os meios dele. Se ele tiver que abrir o céu, ele vai abrir. Se ele tiver que bater na penha, ferir a penha para te dar água, ele vai te dar. Se ele tiver que usar o justo para te abençoar, ele vai usar. Se ele tiver que usar o ímpio para te abençoar, ele vai usar. Se ele tiver que dar ordem ao diabo para estender as mãos e liberar algo para você, ele usa. Irmão, ele dá ordem. Deus dá ordem. O problema é que a gente quer escolher as fontes. Mas nessa manhã, o Senhor fala, eu cuido de você, supro tua necessidade, espero que você seja agradecido e conte os meus feitos na tua vida para que o meu nome não venha a ser esquecido às nações, às gerações futuras de dentro da tua família, de dentro do teu lar, da onde você trabalha, da onde que você convive. Nessa manhã, medita nessa palavra, ela é longa, 72 versos. Lembre-se que o teu Deus, o mesmo de ontem, ele é o de hoje e ele será eternamente. Deus não mudou. Quem mudou foi eu e você. Levante hoje um tributo de testemunho para agradecer os feitos que ele fez na tua vida e conte para alguém uma bênção que o Senhor te entregou para aumentar a fé de alguém. Esse é o Salmo 78. Te espero para os próximos salmos. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.